Bem, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso seminário de pesquisa em parasitologia do Laboratório de Parasitologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Meu nome é Joyce e eu vou ser a moderadora desse nosso encontro, desse nosso último encontro, né, gente? Primeiramente, eu gostaria de comentar, né, que esse seminário surgiu de uma proposta feita pela professora doutora Juliana Quero Reimão a nós, né, que somos suas orientandas de mestrado, com o objetivo de ampliar e aprofundar os nossos conhecimentos sobre Toxoplasma gondii e a toxoplasmose. Inicialmente, né, seria um grupo de estudos do Laboratório de Parasitologia, onde semanalmente conversaríamos sobre um capítulo do livro Toxoplasma e Toxoplasmose e Toxoplasma gondii, do Vanderlei de Souza e do Rubens Belfort Júnior, da editora Fiocruz. Porém, como nós somos um grupo muito pequeno, né, de 4 estudantes, a professora Juliana sugeriu, né, convidar outros estudantes e outros colegas para estar participando desse grupo com a gente, né? E assim, o nosso grupo cresceu e ele se tornou o Seminário de Parasitologia, né? Que hoje é a apresentação, né? Ele finaliza, né, com a apresentação do nosso último capítulo do livro, que será apresentado, né, pelo Caio Thiago Ribeiro Perrone, cujo tema é o quadro clínico da toxoplasmose em pacientes imunocompetentes. O Caio está no último ano de biomedicina da Universidade Estadual de Maringá, realizou PIBIC na área, né, sobre avaliação histopatológica da rovustatina em camundongos infectados com cepas crônicas de Toxoplasma gondii. E atualmente o Caio está no segundo projeto, que é sobre a toxoplasmose ocular, né? Que vai ser exatamente o tema do TCC dele. Antes de passar a palavra para o Caio, eu gostaria de lembrar a todos, né? Como se trata de um grupo de estudos, não haverá espaço para perguntas no final da apresentação do Caio. No entanto, se surgirem dúvidas ou curiosidades, perguntas, né? As mesmas podem ser enviadas pelo chat, né? Só não esqueçam de colocar seu nome completo e o e-mail. Que nós encaminharemos, né, para o Caio para ele poder responder posteriormente. Eu peço também a gentileza que todos mantenham as câmeras, né, e os microfones fechados, né, para não estar atrapalhando a apresentação. A lista de presença vai ser passada virtualmente, né, pelo chat, então, por favor, não esqueçam de preencher corretamente. O certificado será emitido pelo NAPEX, através da Faculdade de Medicina de Jundiaí, né, após o encerramento do seminário de hoje, desde que o participante tenha 75% de presença ao longo das nossas 16 semanas de seminário, tá? Então, o participante será notificado via e-mail. Caio, obrigada pela presença, é um prazer receber você no nosso grupo de estudos. Fique à vontade, né, para você compartilhar a sua tela, como você já está compartilhando, né? E pode iniciar a sua apresentação. Beleza, obrigado, gente. A professora Fernanda que me convidou para dar essa aula sobre a toxoplasmose em paciente imunocompetente. Enfim, obrigado por estar me recebendo. Vou só começar a compartilhar que meu mouse desapareceu da minha tela. Aqui, opa. Aqui. Todos estão me ouvindo? Tranquilo? Dá para ver o compartilhamento? Bom, vou começar. Gente, então, meu nome é Caio, como já me apresentaram. Hoje o seminário vai ser sobre o quadro clínico de toxoplasmose em pacientes imunocompetentes. O seminário é bem curtinho, por conta que a maioria dos casos acometem mais pacientes imunocomprometidos, mas existem sim aquela porcentagem de pessoas que são acometidas pela toxoplasmose, entre os 20% a 10% de pessoas que são infectadas e que apresentam, pessoas imunocompetentes, né, que apresentam sintomas que vão ser discutidos aqui a seguir. Aqui só relembrando mesmo, modos de contrair a toxoplasmose, injeção de oocistos presentes no ambiente, a transmissão fecal-oral pelos oocistos mesmos, que são liberados pelas fezes de animais infectados, a injeção de cistos teciduais presentes em carnes mal passadas ou alimentos crus, né, também, e também a transmissão vertical via transplacentária, que também é transmissão congênita, né, é uma transmissão bem importante. Essas 3 são as mais importantes, mas não são as únicas, podem ocorrer outros tipos de transmissão, como transplante de órgãos, enfim, e acidentes com materiais biológicos.
mas vamos começar de fato. Aqui, então, dentre as formas clínicas em pacientes imunocompetentes, nós temos como primeira que o capítulo do livro nos traz a forma linfoglandular, que ela é caracterizada por um conjunto de sintomas que vai estar cometendo principalmente os linfonodos distribuídos pelo nosso corpo, pelo nosso sistema linfático. Temos também a forma meningoencefalite, que vai estar cometendo o sistema nervoso central, que, por mais que seja mais característico o acometimento de sistema nervoso central em pacientes imunocomprometidos, aqui também, em pacientes imunocompetentes, é possível encontrar, é difícil, mas é possível encontrar casos que a toxoplasmose afeta o sistema nervoso central e as meninges. Também é possível identificar uma corioretinite em pacientes imunocompetentes que são infectados pela toxoplasmose. Esse caso de corioretinite é um pouco mais profundo, eu não vou estar explicando sobre ele, tem um capítulo do livro específico sobre toxoplasmose ocular. Nós temos também a pneumonite, que é uma imagem ilustrativa, o pulmão não fica desse jeito, mas é só para ilustrar que acomete o pulmão, são mais sinais clínicos e sintomas pulmonares que são evidenciados nesses pacientes. Temos também a miocardite, que é a inflamação, né, das fibras musculares cardíacas, do miocárdio. Temos a hepatite também, que afeta o nosso fígado, o fígado de pessoas infectadas. Miosite, que é uma inflamação das fibras musculares, de músculos esqueléticos, músculos lisos, enfim. E também, por fim, a erupção cutânea, que vão aparecer formas maculopapulares nas peles dos pacientes acometidos e um racho cutâneo no geral. Bom, iniciando então com a forma linfoglandular, ela é uma manifestação mais comum da toxoplasmose adquirida. Então, dentre as pessoas que são infectadas com toxoplasmose, tendo seu sistema imune competente para agir e desenvolvem uma resposta imune contra o toxoplasma, nós temos essa manifestação como uma manifestação mais comum. Ela é caracterizada por essa série de quadros, essa série de sintomas, podendo estar concomitantemente juntas ou não. Então, febre, linfadenomegalia, que é o aumento dos gânglios linfáticos, né, dos linfonodos presentes no nosso sistema linfático, hepatomegalia, aumento do nosso volume, do volume do fígado, esplenomegalia, que é o aumento do baço, cefaleia, dor de cabeça, né, mialgia também, que é dores musculares no geral. Falando um pouco mais sobre a linfadenomegalia, é encontrada uma linfadenopatia mesmo, mais especificamente na cadeia cervical. Você imagina aqui só para ilustrar a cadeia cervical posterior na maioria dos casos que são encontrados esse quadro clínico. Então, a cadeia cervical posterior dos linfonodos ficam aqui na região do pescoço, à frente. Essas porcentagens são descrições de artigos científicos que o capítulo nos traz de 3 trabalhos diferentes, que é a prevalência desse achado nas pessoas que são infectadas e desenvolvem essa forma linfoglandular. Então, um trabalho achou 70%, outro 59%, outro 40%. Essa linfadenopatia pode ocorrer em outras regiões. Além dessa cadeia cervical posterior, podem também ser encontrados uma linfadenopatia na parótida, na região da parótida, que é importante por conta da diferenciação diagnóstica de, por exemplo, uma cachumba ou também um possível tumor na parótida, que daí causa essa tumefação da região que pode ser confundido com uma linfadenopatia e afins. Em geral, esses gânglios se apresentam com consistência normal ao palpar, né? Pouco dolorosos e não são aderentes às camadas profundas da pele. Então, é um nódulo maior que vai se ressaltar na pele, mas ele não vai ficar muito aderido, então é uma das características clínicas desse achado. Continuando numa forma linfoglandular, dentro da sintomatologia, das características, nós temos a febre também, que também é um achado frequente nesse tipo de forma clínica. Aqueles 3 estudos que eu comentei também trouxeram a prevalência que eles encontraram nas pesquisas que eles realizaram, 79%, 59% e 40% relativamente. É uma febre elevada, vespertina, contínua, normalmente não ultrapassa um mês também.
ela é acompanhada de dor de cabeça e mialgia. É interessante diferenciar mialgia de miosite. Mialgia é dor muscular generalizada, não é caracterizado por uma necessária inflamação da fibra muscular, mas ao contrário da miosite, que é uma inflamação que gera uma fraqueza, enfim, que vai ser abordado um pouquinho mais para frente. Em relação ao quadro de hepatomegalia e esplenomegalia, a hepatomegalia é encontrada de 1 a 2/3 dos quadros que foram estudados por esses pesquisadores, que está descrito nesse capítulo do livro. A esplenomegalia é encontrada em cerca de 40% dessas pessoas. A toxoplasmose também ela pode gerar uma atipia linfocitária. Então, às vezes esse paciente realiza um procedimento de coleta de sangue, vai ser realizado um hemograma, e no hemograma, no esfregaço sanguíneo desse paciente, é possível observar atipias linfocitárias, que são linfócitos reativos que evidenciam alguma infecção, algum processo infeccioso, algum processo inflamatório que está se desenvolvendo ali nesse paciente. É importante porque essa atipia linfocitária também está presente na mononucleose, e para diferenciar essa ação etiológica, então, da mononucleose, que é causada pelo vírus Epstein-Barr, aqui a Toxoplasma gondii, é necessária essa diferenciação sorológica para identificar o agente etiológico por conta da semelhança nas características clínicas que essas duas doenças causam. Aqui eu trouxe algumas imagens de linfócitos reativos que possuem uma morfologia irregular, uma cromatina, um núcleo grande, uma cromatina um pouco granulosa, que também é possível observar os nucléolos, enfim, todas essas características podem ser encontradas em pacientes que são pacientes imunocompetentes, que são acometidos pela forma linfoglandular da doença. Continuando também dentro dessa forma linfoglandular, temos a importância do diagnóstico diferencial, que, como eu falei, em relação à mononucleose, também existe esse diagnóstico diferencial em relação a outras doenças, como citomegalovirose, tuberculose, doença da arranhadura do gato, sarcoidose, leucemia, linfoma, neoplasias metastáticas e febre tifoide. Essas doenças podem ter quadros clínicos semelhantes à forma linfoglandular da toxoplasmose em pacientes imunocompetentes. Então, pode haver um aumento de linfonodo, uma linfadenopatia, tanto na região cervical ou em outras regiões corpóreas também, que está presente esses linfonodos, esses gânglios linfáticos. Também nós temos a citomegalovirose, que pode acometer a pele dos indivíduos, principalmente em crianças. Aqui essa imagem mostra um rash cutâneo causado pela citomegalovirose. Também existe tuberculose ganglionar, que é causada pela micobactéria, né? Mas aqui ela vai estar causando também uma sintomatologia semelhante à do toxoplasma. Sarcoidose, que é proliferação anormal de células em diferentes regiões do corpo, enfim, doença da arranhadura do gato. Essas doenças têm características clínicas semelhantes que é importante se diferenciar da forma linfoglandular da toxoplasmose em pacientes imunocompetentes. O prognóstico dessa forma ela é bem benigna e autolimitada, então ela não tem um prognóstico ruim com piora do quadro. Pode haver persistência apenas da astenia e da linfadenopatia por alguns meses. A astenia seria um cansaço físico, uma exaustão corpórea mesmo por algum período depois dessa manifestação, e também a linfadenopatia, que seria o aumento, a tumefação desses linfonodos por algum tempo após essa infecção por essa forma linfoglandular. Bom, entrando agora na forma meningoencefálica, que a toxoplasmose também pode afetar, ela pode acometer o sistema nervoso central. Embora o acometimento por sistema nervoso central é mais comum em imunocomprometidos, principalmente em pacientes infectados por HIV e também que desenvolveram a AIDS, né? Aqui também esses achados no sistema nervoso central são encontrados em casos clínicos relatados ali no capítulo do livro, que é caracterizado por esses sintomas: cefaleia, distúrbios do comportamento do nível de consciência, perda auditiva, encefalite pura, mielite, paralisia de nervos cranianos e síndrome de Guillain-Barré. A cefaleia, distúrbio de comportamento do nível de consciência e a perda auditiva, elas são os achados que já são raros, mas quando acometem esses pacientes são os mais encontrados.
Os 4 últimos, no caso a encefalite pura, a mielite, a paralisia dos nervos cranianos que irradiam para a face, a síndrome de Guillain-Barré também são achados bem excepcionais, mas que o capítulo nos traz como exemplos de casos clínicos que já aconteceram. Então, aqui a síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, é uma síndrome autoimune, que é por cruzamento de reconhecimento, né? Nosso próprio sistema imune acaba atacando nossas células nervosas e acaba danificando a bainha de mielina dos neurônios e afins. Paralisia de nervos cranianos também, que é quando acontece a paralisia mesmo, então para de funcionar algum dos nervos que irradiam para a face, como por exemplo essa imagem do olho do Senhor, que não se move para a direita. Enfim, o diagnóstico etiológico aqui, ele é um pouco tardio por conta da demora no aparecimento de anticorpos específicos para toxoplasmose. Então, pacientes que são acometidos por esses sintomas no geral, normalmente vão ser tratados com outras formas de doença e não como uma toxoplasmose por conta dessa possibilidade do aparecimento tardio desses anticorpos e dificuldade de diagnóstico específico para esse quadro. Dentro da meningoencefalite também, é possível realizar a análise do líquor desses pacientes. Então, por punção lombar ou por outro meio de coleta, realizada essa retirada desse líquor e a análise citológica, tanto citológica quanto bioquímica, quanto microbiológica desse líquor é realizada. Aqui eu trouxe o laudo, que é aqui do nosso laboratório da UEM mesmo que faz essa análise de líquor. Então, esse discreto aumento da celularidade vai estar expresso nessa citologia global, onde tem maior quantidade de leucócitos. As hemácias também podem ou não estar presentes. Tem predomínio de mononucleares, ou seja, linfócitos mononucleares, que vai estar descrito na citologia diferencial, quando a gente consegue observar na câmara de focus central, não lembro o nome, mas a gente consegue também ver um discreto aumento do nível de proteínas também nesse líquor, que é uma hiperproteinorraquia, que não necessariamente é uma característica clínica, mas que é importante por conta que a presença de um leve aumento que seja das proteínas pode indicar um processo inflamatório, com secreção de proteínas inflamatórias, citocinas inflamatórias, com um chamado de outras células que acabam ali adentrando nesse líquor. A presença do toxoplasma, do parasita mesmo no líquor, ele é raro em imunocompetentes, ficando restrito a alguns casos em imunocomprometidos. Então, também é realizado a realização de PCR, que é a reação em cadeia da polimerase para a identificação do material genético específico do toxoplasma. Entrando agora na pneumonite, que é o acometimento pulmonar por essa doença, pode ser achado em pacientes acometidos pela forma linfoglandular. Então, a pneumonite ela pode ser encontrada em pacientes que foram acometidos pela toxoplasmose e desenvolve uma forma linfoglandular. Mas aqui, essa pneumonite é quando esse quadro pulmonar é um pouco maior e um pouco mais grave e acaba se destacando das outras manifestações clínicas. Os sintomas, em geral, é o comprometimento intersticial dos pulmões. Então, essa região do interstício, sinalizado pela imagenzinha com uma região mais clara, do rosa claro, escuro, perdão. Um aspecto broncopneumônico, que esse aspecto ele é caracterizado mais no achado em pneumonias, mas aqui também pode ser encontrado como uma minoria dos casos, que é essas regiões esbranquiçadas Só colocar aqui. Que são essas regiões esbranquiçadas no pulmão. E também raros achados de gânglios mediastinais infartados, que são gânglios que estão presentes mais na região do nosso tórax e que podem estar aumentados em tumefeitos por conta dessa característica clínica desse paciente que desenvolve a toxoplasmose na forma de pneumonite, sendo um imunocompetente. Em relação à miocardite, que é a inflamação, né, das fibras musculares cardíacas na região do miocárdio, né, nós temos mais comum em formas disseminadas da doença, mas também essa forma de miocardite que afeta o coração pode ser encontrado de forma isolada. Os sintomas em geral são arritmias, insuficiência cardíaca, pericardite,
que são características clínicas que podem ser confundidas com outras doenças. Então, muitas das vezes, o diagnóstico ele é realizado pós-mortem, então, quando a pessoa já morreu, é realizado uma busca para determinar a causa da morte, às vezes acabam encontrando DNA do parasita, enfim, o parasito ali no coração desse paciente. Então, esse diagnóstico pós-mortem, ele é por conta do quadro inespecífico mesmo dessa doença. O diagnóstico, então, ele é realizado mesmo por um eletrocardiograma, característico de uma miocardite, e o diagnóstico sorológico de toxoplasmose também, que pode ser realizado com a coleta de soro, enfim, realização de pesquisa de IgG e de IgM, onde também pode ser feito também o teste de avidez para IgG, para determinar por quanto tempo foi essa infecção, enfim, determinar a forma aguda, forma crônica e afins. O tratamento da miocardite, nesse caso, é importante por conta que é um tratamento eficaz. Então, a suspeita clínica precoce, a identificação desse parasita nessa pessoa, com o diagnóstico sorológico e com o eletrocardiograma de miocardite somados, é importante por conta da efetividade na utilização de corticoides no sistema terapêutico antiparasitário. Então, é somado ao esquema de medicamentos, ao esquema terapêutico antiparasitário, os corticoides que acabam sendo bem efetivos no tratamento desse tipo de acometimento. Falando agora sobre a hepatite causada pela toxoplasmose em pacientes imunocompetentes, ocorre em pacientes cuja manifestação primária seja a hepatite. Então, a hepatite também eu comentei que ela pode ser acometida, ou o fígado pode ser acometido na forma linfoglandular, por exemplo, mas aqui é quando essa característica clínica ela se destaca das outras e passa a ser predominante, então afeta de forma mais grave o paciente. Os achados clínicos na hepatite é a hepatomegalia e também o aumento das enzimas que podem ser dosadas enzimas séricas que podem ser dosadas, como a ALT e a AST, a níveis moderados, que também não são níveis muito elevados, mas que estão ali presentes, que podem identificar uma alteração. Só lembrando que a enzima ALT ela é específica de lesão hepática, então ela está presente dentro dos hepatócitos, por isso que a dosagem dela é importante para identificar uma lesão hepática, enquanto a AST pode estar relacionada com outros tipos de lesões, porque ela está presente em outros tipos celulares, como células do coração, células do fígado, pâncreas, músculo, entre outros locais. Os achados anatomopatológicos sugerem a não gravidade do quadro. Então, é um quadro também que pode ser autolimitado, então ele não tem muita gravidade, o prognóstico dele não é ruim, mas existem essas características clínicas descritas em imunocompetentes infectados por Toxoplasma gondii. Entrando agora na miosite, que é a inflamação de fato das fibras cardíacas desse paciente. A miosite, ela pode ter relatos de polimiosite, no caso que é uma inflamação generalizada de várias regiões musculares do nosso corpo. Então, próximos ao tronco e dos dois lados do corpo, músculos ao redor dos quadris, nas coxas, nos ombros, nos braços e no pescoço. Então, é uma inflamação generalizada, causando fraqueza, uma astenia mesmo, nesse paciente. E na miosite, já foi isso, o capítulo do livro nos traz que suspeitaram-se de que a toxoplasmose fosse a causa de uma dermatomiosite, que é também uma causa bem grave que acomete regiões cutâneas do nosso corpo e também os músculos mais profundos, músculos esqueléticos, músculos lisos, que acaba gerando fraqueza muscular, uma erupção, enfim, mas esse caso não foi confirmado, então foi só uma suspeita mesmo, que é uma doença idiopática inflamatória crônica que afeta a musculatura estriada e a pele e outros órgãos. O diagnóstico diferencial com leptospirose, por conta que a leptospirose também, ela causa uma dor muscular intensa em muitos casos, por isso que o diagnóstico diferencial é importante para determinar a causa, se está sendo infectado ou se está sendo características clínicas de uma leptospirose ou de uma toxoplasmose no imunocompetente. Por fim, então, nós temos a erupção cutânea, que são características clínicas que são várias manifestações exantemáticas pelo corpo que pode estar cometendo esse paciente. A forma maculopapular é a mais frequente delas.
e acomete mais a região torácica e duração variável também nesse paciente. As lesões elas são acompanhadas por outros processos patológicos da doença. Isso impede afirmar o caráter puro ou predominante dessa manifestação. Essa daqui é a característica de uma manifestação exantemática, maculopapular na pele dos indivíduos acometidos, que são imunocompetentes, e que estão aí acometendo esses pacientes que são infectados por toxoplasmose. Essas foram as referências e muito obrigado pela atenção. Bom, Caio, mais uma vez agradecemos a sua apresentação, né, a sua participação. Eu dei risada porque tá chovendo coraçõezinhos para você aqui, tá todo mundo adorando. Foi muito bom, de verdade, foi bem bacana, foi bem legal. Bom, para quem chegou um pouquinho depois, né, que o Caio já tinha começado, não esqueçam de assinar a lista de presença, que eu coloquei o link no chat, tá? Porque aqueles participantes, né, que acompanharam a gente ao longo dessas 16 semanas, né, encerrando hoje o nosso seminário, vai estar recebendo o certificado, né, aqueles que tiveram 75% pelo menos, né, de participação, vão estar recebendo o certificado. Esse certificado, ele vai ser emitido pelo NAPEX, né, através da Faculdade de Medicina de Jundiaí, e o participante, ele vai ser notificado via e-mail. Fiquem tranquilos, né? O nosso seminário acabou, mas o ano que vem tem mais, com muitas novidades, com muitas outras coisas. Espero poder contar, né, com a participação de todos vocês. Então, agora, né, agradecendo mais uma vez ao Caio, eu gostaria de falar em nome, né, de todas nós que idealizamos, né, esse projeto, a professora Juliana, né, que foi a nossa mentora, mas também a Tailine, a Stephanie, a Gabriela. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, que tiveram conosco ao longo dessas 18 semanas, né, de seminário, que propôs, né, o seminário que teve a proposta, né, de estudar e disseminar, né, o conhecimento a partir do nosso livro base, né, que foi Toxoplasmose e Toxoplasma gondii. Eu espero que a experiência tenha sido tão enriquecedora para vocês quanto foi para nós. A doutora Juliana quer falar alguma coisa para a gente? Eu queria agradecer. Na verdade, você já fez essa finalização, né? Eu não sabia se ia dar esse tempo para a gente agradecer a todos pela participação. Nesta e nas anteriores, né? Foi muito interessante essa jornada. Foi um desafio, né, meninas? Que vocês toparam e que tiraram de letra. Eu fico muito feliz em ver que a gente conseguiu concluir 16 semanas estudando um assunto, né? E eu tenho certeza que foi positivo, porque pelo menos para mim foi, e conversando com vocês, eu sei também que vocês também aproveitaram, aprenderam, né? Alguns desafios, né? Porque, claro, a gente sempre tem que estudar um pouquinho para apresentar, dar aquele friozinho na barriga, né? Dar o trabalhinho, mas eu acho que é muito positivo para o nosso aprendizado. E aí, melhor ainda foi ter recebido, né, pessoas de fora, né? A Fernando, Caio e vários pesquisadores que passaram por aqui. Foi muito legal também trocar essas figurinhas e receber vocês no nosso grupo, que, né, por conta disso, eu tenho certeza que se fortaleceu. Então, queria agradecer a todos. O certificado, tanto para os apresentadores, né, que participaram, como para os ouvintes, né, vai ser emitido pelo NAPEX, que é o nosso núcleo de apoio à extensão da FMJ, e eles fazem um certificado oficial, né, quer dizer, não sou eu fazendo um certificado, né, mas é um certificado da FMJ, então a gente só pede um pouquinho de paciência, porque eles, né, colocam lá na linha de produção, e eu não sei quanto tempo vai demorar efetivamente, mas não deve demorar muito, não, depende mesmo da demanda deles, mas, enfim, a gente vai passar as listas de presença para eles, e aí eles emitem um certificado para cada participante, né, aqueles que tiverem atingido a porcentagem necessária, né, para receber o certificado de participação, e aqueles que apresentaram o seminário vão receber o certificado de apresentação da aula. Então é isso, eu já falei muito.
agradecer mais uma vez, agradecer ao Caio também por ter vindo, né, dessa aula, que foi muito, muito boa, e a Fernanda, né, que é a nossa professora convidada aqui também, e aos meus pupilos e pupilas que fizeram tudo isso acontecer, vocês são demais, e faz tempo que eu queria fazer isso, e realmente só agora isso aconteceu da forma como eu imaginei. Então, parabéns e muito obrigada, espero que tenham outros para a gente dar continuidade a esse grupo. E é isso. Com certeza terá. Ô, Ju, eu acho que a gente pode também colocar no Instagram do Lab, né? Quando for emitir os certificados, né? Até para o pessoal ficar atento, né? A gente pode dar uma mensagenzinha. Então, pessoal, fiquem atentos, né, ao Instagram do Lab, que é o @labparasitos, parasitos com 2 T's, né? Que aí a gente também vai estar notificando, né, sobre a emissão e o envio, né, desses certificados e também sobre as outras coisas, né, que a gente vai estar trabalhando, as coisas que nós estamos fazendo. Quando nós vamos fazer outro, né, o ano que vem, já o próximo seminário, vamos vir com algumas novidades aí, quem sabe trocando experiências, né, em vez de ser um grupo de estudo, aí realmente uma troca de experiência, né. A ideia é essa, né? Né? Continuar, a gente não consegue fazer um encontro presencial com pessoas de outro estado, é difícil, né, fazer a questão logística, mas depois que a gente aprendeu a usar o Google Meet, agora não tem limites mais, né, a gente consegue fazer isso, e aí a ideia é permanecer com esse projeto, que já existe, já faz a gente já teve outras edições, mas eu acho que tão focada como esse ano ainda não teve. Eu acho que esse ano foi o mais, que eu acho que foi mais produtivo mesmo, e isso graças ao empenho de vocês, né? E também as pessoas que aderiram. Então, tem várias pessoas que a gente sempre vê aqui presente, e é muito legal isso. Às vezes a gente, né, fica até ansioso para saber se vai ter, né, audiência, porque a gente gosta, né, de interagir com outros grupos também. Então, agradeço a todos que vieram, Clarissa, a Jaque, então estavam sempre presentes aqui. E tem gente que não conseguiu ficar todas as aulas, né? E é normal chegar no final, já está um pouco mais escasso, porque acaba, né, desistindo, né, de participar por já ter perdido o número de faltas, mas me surpreendeu ainda estarmos, né, com um grupo ativo até a 16ª semana, que a sua orientadora doida propôs e vocês mais doidas ainda aceitaram. Então, muito obrigada. Na verdade, a gente podia pensar em uma semana a mais, né? Porque no meio aí teve a apresentação do Gabriel, né? É verdade, foram 17 semanas, é verdade. A ideia é que vocês daqui para frente consigam também, assim, a gente possa fazer um lab meeting mesmo, né? Para discutir resultados, para mostrar experimentos, para, enfim, para aproveitar opiniões e tentar chegar em discussão que leve a enxergar novos caminhos, a pensar novos protocolos, né? A ideia era estudar primeiro o tóxico para depois a gente começar a discutir os resultados. Mas, enfim, fica aí também a ideia para quem quiser participar nos próximos, mandarem ideias para a gente do que a gente poderia fazer, e estão convidados já para a próxima edição. Com certeza. Bom, então, assim, para finalizar agora oficialmente, né, depois da professora Juliana, agradecer novamente a todos, né, e falar em nome do laboratório, né, que nós esperamos ver vocês novamente, né, em breve. O ano que vem já está aí, né? Por favor, Clarissa, pode se candidatar ao Lab, por favor. Olha, por falar nisso, fiquem atentos na próxima semana, nas redes e no site da Faculdade de Medicina de Jundiaí, vão estar abertos, né, o edital para ingresso, né, para colocar, né, submeter as propostas e documentação e tudo